Olá, boa tarde. Opa, tudo bom? Mais um encontro com vocês nessa tarde. Vamos falar de um assunto bem importante, um assunto que tem tirado o sono de alguns pais, mães. E sejam bem-vindos a esse bate-papo. Que possamos trocar bastante, aprender juntos, que é o mais importante, né? Oi, Adriana, Rose, Eliette, boa tarde. Vou esperar o Alexander entrar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olha, gente, a pauta do nosso encontro está muito boa e eu acho que vai ser uma troca bem legal. Olha quanta gente! Olá, tudo bom? Tem amigos também do psicanalista. Minha mãe, como sempre, presente, que bom. Eu não sei se. Não sei se é ele, não, não é ele. Uma hora eu acho que hoje vai passar rapidinho, porque a gente tem muito assunto para falar. Márcia, boa tarde. Alex, boa tarde, tudo bom? Vários corações, adoro coraçãozinho, gente. Ai, eu acho tão fofo. Eu tô aqui com alguns pontos que eu acho importantes nessa troca. E vamos aprender, né? Porque eu acho que esse período de quarentena, ele tem muito a nos ensinar. Principalmente no que diz respeito. Ah, aqui tá falando lá, sou amigo do pastor Alex. Tudo bom? Graças a Deus. Ah, legal. Maridão aqui presente também. Então, assim, esse período de quarentena, ele tem feito, né, principalmente nas famílias, uma reflexão muito boa sobre as questões relacionadas ao convívio, né, com crianças, adolescentes. E às vezes esse convívio é misto, né? Não tem só adolescentes, às vezes tem idosos, tem bebês. E aí esse é o perigo, porque será que a gente está dando espaço para todo mundo? Adolescente é um mundo à parte, verdade, Adriana? É um mundo à parte mesmo. Eu tenho até aqui algumas perguntas relacionadas à nossa fase de adolescente, né? Você lembra quando você foi adolescente? Como é que foi os seus hábitos? É muito diferente do de hoje? Tem que ter muito jogo de cintura, com certeza. Muito jogo de cintura mesmo para esse momento. E é interessante a gente perceber que a nossa prática também nesse período, né, as nossas atitudes eram muito ligadas à emoção, né? A gente tinha, a gente amava, odiava, ria e chorava tudo no mesmo dia. E aí tinha essa oscilação de humor que é muito também característica do jovem. Ah, chegou meu amigo aqui, o Alexander. Esperar ele solicitar para entrar, para a gente conversar. Deixa eu colocar aqui. Olha, boa tarde, também com dois adolescentes lindos aí. Gente, vocês também acham o filho de vocês lindos? Porque eu acho meus filhos lindos. Oi, amigo, boa tarde, tudo bom? Olá, Jaque, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Alex, vê se você consegue chegar um Ah, pouquinho mais para frente, porque a sua visão, ela está um pouquinho mais para baixo. tudo bem por aí, Jaque? Eu estou te ouvindo aqui um pouco truncado. É, e eu acho que a nossa internet hoje, não sei, vamos ver, né? Tomara que não tenha nenhum problema.
A imagem para você está tudo bem? A minha imagem? Bota um ok aí, por favor, para eu saber se o problema é aqui ou é lá na casa do Alexander. Um monte de Vamos coração. aguardando aí as conexões se entrosarem, Isso, já. isso, meu amigo. Tudo bom? Ah, agora sim. Ficou bom, né? Tá melhor assim. Alexander, você está me ouvindo bem? Eu Ainda acho te que a gente. ouço um pouco truncado. Os amigos que estão acompanhando aí tenham paciência aí, sonhos se Ah, alinhem. sim. É. Eu acho que, de repente, eu vou precisar trocar de celular. O que você acha? De repente, é o meu aparelho que está dando essa interferência. E aí eu faço a conexão. Se eu precisar, Alexander, eu vou entrar em outro aparelho, tudo bem? É, a imagem aqui tá bem trincada também a dele. O Edinaldo, meu marido, está aqui, ele está tendo uma imagem boa de nós dois. Vocês aí também? A conexão não está legal. Eu não sei como que ele está te ouvindo lá. Uhum. Eu acho que é lá com ele, porque quando eu entrei, a conexão estava boa. Agora eu estou te ouvindo bem, amiga. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou aqui observando que os Ah, comentários eles pararam. Peraí, deixa eu ver. Tá ok. Agora tá ok. Tá tudo ok. Bom, a gente. Oi? Aí, relaxa, tudo bem. Tá tudo bem? Então tá. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, dizer que estamos muito felizes por participarem desse bate-papo, que na verdade a gente considera como um bate-papo mesmo, troca de experiências. E eu convidei o meu amigo Alexander de Paula, porque a gente tem uma história juntos já há um tempo, né? Eu até anotei aqui que em 2018, Alexander, a gente foi convidado pela Luísa Freitas para gravar o primeiro programa, né, dela, Faces da Beleza, e aí foi verdade. pela TV Rio, né? E a gente falou sobre uma fobia que foi o medo de se olhar no espelho. Foi o primeiro contato nosso, nós fomos Foi. apresentados, isso já se passaram, né, 2 anos, e logo após eu convidei você para participar de uma roda de conversa lá no consultório, que a gente falou sobre as dificuldades, né, no aprendizagem. O tema era: que criança é essa que chegou na escola? E aí nós Muito bom. convidamos pais responsáveis. Nessa roda de conversa, a gente teve a presença de diretores de escola, foi uma troca muito gostosa. E aqui estamos agora para falar sobre a adolescência. O tema de hoje é mudanças de comportamento na adolescência. Como lidar? Antes de passar a palavra para o Alex se apresentar, eu vou me apresentar. Eu sou Jaqueline Evangelista, sou professora, sou neuropsicopedagoga e atuo com atendimento, né, com psicopedagogia, trabalhando basicamente, né, em especial as dificuldades de aprendizagem e fazendo um suporte familiar, né? Porque a gente sabe que o começo de todas as dificuldades às vezes inicia lá na família. Então, eu presto também esse assessoramento familiar e o suporte também às escolas. Meu amigo, por favor, se apresente. Boa tarde, gente. Satisfação estar com você por aqui, já que relembrar aí, né?
essa trajetória nossa. Olha, eu vou falar um negócio que você não sabe, mas Davi, da Record, já ligou para mim, já alinhou já o nosso trabalho. Ele deve ligar para Oh, você esses dias. legal! Estou dando de Que legal, primeira vamos mão estar aqui. juntos novamente. Que bom, É isso é muito verdade, bom. é verdade. Bem, gente, eu não sou muito da linha de apresentação em dar informações sobre minhas formações, né? Mas eu acho que cabe até para você levar em consideração aquilo que você vai ouvir, né? A minha área é uma área teológica e filosófica. Eu também sou psicanalista, psicólogo clínico, trabalho com programação neurolinguística, sou coach, trabalho com hipnoterapia. Hoje, a minha área de atuação tem sido numa clínica particular em Nova Iguaçu, na Medical Center, no meu consultório em Nova Iguaçu, que é o meu consultório base, né, que fica ali na Coronel Francisco Soares, um outro consultório na Barra, lá no Dontal, e também faço parte do quadro de saúde mental de Nova Iguaçu, através do CAPS. Se você não conhece, o CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial. E a nossa clínica lá, o nosso trabalho, é com álcool e drogas. Eu aproveito até aqui esse canal, né, esse momento de fala, para poder dizer a você que existem lugares para tratar o dependente químico em Nova Iguaçu. Fica ali em Austin, na Rua Mirim, no centro de Austin. Você perguntou lá onde era a antiga Guache, você vai chegar lá. Lá tem atendimento psiquiátrico, clínico, psicológico, tem as oficinas. Momento aí oportuno também de usar esse canal para poder levar informação, né, Jaque? E aí hoje nós batemos todas as informações, né, Jaque, para dividir aí e falar sobre o comportamento dos jovens, né? E você está aí nos dirigindo. Fala você, Jaque. Ai, que bom. Essas informações ditas pelo Alexander, depois eu vou colocar lá no Instagram, se vocês quiserem, o endereço direitinho, a gente pode fazer essa troca de informações. É sempre bom, né? A gente saber que a gente tem um suporte perto da nossa casa, e aí depois eu boto tudo direitinho para vocês. Bom, vamos à nossa primeira reflexão sobre esse tema adolescente, né? Que em alguns momentos a gente pega os pais falando, você já não é mais uma criança. E em outros momentos a gente pega o pai falando, você ainda não é adulto. E fica ali esse nosso filho sem saber aonde ele se encaixa melhor. E uma pergunta que eu tenho, Alexander, que eu acho que é a ansiedade de todos os pais, é a seguinte: como exigir dos jovens que têm à sua disposição todas as facilidades propostas pelos pais e professores? Porque se a gente lembrar da nossa época, né? Isso não faz muito tempo não, tá, gente? Verdade. Mas na minha época, as coisas eram um pouquinho mais difíceis, o acesso às informações, né? Você tinha que ir numa biblioteca para pegar um livro para estudar, e tinha um prazo para entregar, e hoje não. Hoje esse jovem ele tem a internet, todas as informações vêm em casa, tem o conforto dos eletrônicos, o conforto de uma vida moderna, né? E como esses adolescentes, eles podem sair à luta e encarar a frustração que todos precisam passar, né? Que é o momento de procurar emprego, de fazer concursos, se eles têm uma vida muito facilitada, Alexander. Como é que você vê isso? Olha, a pergunta ela nos leva assim, né, para uma ampla discussão, né? Mas eu quero mesclar aqui a minha fala eu gosto muito de frases de pensadores, de alguns provérbios chinês, indígena, budista, e eu acho que cabe aqui uma nova versão até de uma das mais sagrados livros, né, que é a Bíblia, se você me permite, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu parto da ideia da sua pergunta, Jaque, buscando o que esses pais têm de objetivo para os seus filhos.
qual é a proposta que nós, enquanto pais, temos para os nossos filhos? Qual é a ideia que nós temos para a formação e para direcioná-los para uma vida? A partir dessa instrução, que para mim vai muito mais além de apenas estar dando alimento ou dando carinho, é dar também condições para que ele possa colocar em movimento o seu tônus psicológico, a sua forma rígida de pensar, de elaborar ideias, de ter condições para poder estar criando fortalezas dentro de si para lidar com o mercado aí fora, com a rua, com a competitividade, com a liderança, lidar com pessoas. Então, é importante que haja, ao meu ver, essa transmissão de conhecimento, que é a habilidade agora de trocar isso com o seu filho. Eu chamo agora a atenção para o diálogo, que vai para além de uma conversa. O diálogo ele tem uma proposta de fazer com que o outro possa se expor, possa estar externando o que sente. E quantos jovens hoje reclamam de não ter espaço para poder estar falando o que pensa, o que acha, o que sente. Então, na ideia de estarem se autodescobrindo, eles vão ao encontro aí, vão aos devaneios da vida e fazem as suas apostas. E às vezes são apostas que são sem caminhos. É verdade. Quando você fala desse caminho do diálogo, a gente tem que ter um olhar, e aí eu falo com propriedade, porque eu tenho 2 filhos nessa faixa etária, que é o Caio com 16 e o Ian com 18, que esse caminho ele é dado, mas é dado sutilmente, porque eles começam a perceber que eles não são mais crianças, eles não querem mais esse papel infantilizado, e eles querem tomar essa maturidade que ainda é um processo, porque dentro da neurociência diz que o córtex, né, frontal e toda essa parte de amadurecimento das emoções, ele só vai estar pronto a partir dos 25 anos. E eu acho que tem pessoas ainda que precisam de mais tempo, né, para que esse amadurecimento aconteça. E aí, esse filho adolescente, ele não quer mais o papel de criança, ele quer um papel mais maduro, mas ele ainda não é adulto. Então, ele fica nesse meio termo. E aí, como ele rejeita essa figura infantil, até os carinhos com eles, né, Alex? Tem que ser diferente, por exemplo. Não dá mais para você expor ai, coisinha gostosa da mamãe na frente de um outro amigo, né? E aí perceber os momentos em que o seu filho ele quer essa aproximação. E é nesse momento que você tem que pegá-lo e dialogá-lo. Às vezes é no momento que você está atarefado, mas que você tem que dar aquela pausa e aproveitar esse momento, né, Alex? É verdade, Jaque. Eu estou ouvindo você falar, né? Eu também tenho 2 filhos por aqui, mas eu tenho ainda um bem menor, um de 6, de nome Ítalo, e Inácio, que está há 14 anos, né? Eu parto da ideia, e eu falava isso esses dias, até numa outra colocação, sobre a etimologia de como a gente trata alguns posicionamentos e algumas ideias que surgem hoje. Quando eu falo em etimologia, só resgatando, é o sentido morfológico de uma palavra ou de uma situação. Então, quando ele traz uma informação para você, aquela informação é a informação clássica dele, é o que ele tem para poder apresentar. E se nós conseguirmos estar degustando o que ele está colocando, e está digerindo, conseguindo dar para ele uma ruminação saudável, ele conseguirá entender essa plataforma de crescimento que ele vai alcançando. Porque junto com o córtex, muito bem colocado, já que nós temos também um processo cognitivo. E a cognição vai vir da percepção, vai vir do desenvolvimento, vai vir daquilo que a gente troca, mas essa troca precisa ser original, autêntica, ela precisa ser com essência,
ela precisa ser verdadeira, para que eles possam realmente entender que estão olhando para pessoas que projetam eles para um objetivo. Porque você lembra também que chega uma fase da adolescência que ele descobre que a vida era uma grande mentira, Jaque. Que mentiram para ele acerca do nascimento, mentiram para ele acerca do bem e do mal, mentiram para ele acerca de Deus, acerca de tudo. E aí a cabeça dele fica confusa, porque ele começa a perceber que os pares, as pessoas que mais deveriam influenciar na vida dele, na verdade negaram essas informações a ele, tomando por base que talvez era muito jovem, era muito pequenininho, era muito imaturo, mas a bem da verdade, quando ele traz esse material, como eu coloquei anteriormente, ele já está, de uma certa forma, engateando nesse saber, e quanto mais rápido essa informação chegar para ele, mais rápido produz o tônus psicológico, a cognição, ajuda no desenvolvimento do córtex, e ele passa agora a entender qual é a proposta de vida para ele. E quando ele encontra esse alvo tão cedo, vai viver como vivem muitos europeus ou muitas pessoas de outros países. Um dia no consultório na Barra, eu lembro que eu fui dar uma assistência, era só uma escuta para poder fazer uma avaliação. Não era o meu paciente, era um jovem. Ele tinha 28 anos, Jaque, mas ele já tinha uma formação escocesa, já era doutor já nas ciências que ele estudava lá, que era o petróleo e gás. Ou seja, me parece que a educação fora parte de um sentido mais etimológico, mais voltado para a realidade da necessidade daquela pessoa. E aí isso ajuda a um grande desenvolvimento cultural, social, moral, valores, educação e por aí afora. Isso é muito verdade mesmo. No momento que a gente estava vendo, né, o que a gente ia trazer, eu lembro que eu dividi com você que chegou até mim a música do poeta Gonzaguinha Júnior, que essa música, na verdade, é de 1980. E ela diz assim: eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. A gente está falando de uma época, né? 1980. Essa é uma característica do jovem de hoje, Alexander? Uma característica de estar indo à luta? Desculpa, repete para mim aí esse último aí que você leu, essa última frase. Aí, aqui está dizendo: eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada, né? Então, essa é uma característica dos jovens atuais desse momento de 2020. Nossa, Jaque, que pergunta, né? Bem, Jaque, ao meu ver, essa característica foge aos dias de hoje. Porque, a bem da realidade, hoje nós estamos vivendo uma certa, aproveitando esse termo aí, pandemia, né, epidemia, Covid, que não é o nosso momento aqui, nós também estamos sendo influenciados. De alguma forma, esses jovens hoje, eles têm tomado para si algumas posições que não fazem com que eles vão à luta. Ou seja, hoje eles estão ficando nos seus quartos, estão a cada dia mais se internalizando nos jogos, nos games. Eu sei que de repente você vai chegar a falar sobre isso ainda, mas me permita aqui ir antecipando. Há agora um diálogo direto com o computador. As pessoas elas estão perdendo a interação social, o convívio um com o outro. Existem uma facilidade muito grande hoje na educação. Hoje está a cada dia mais crescendo a ideia de que você poderá estudar de casa, já não é mais tão necessário o contato, o olhar, o toque, o material físico, que são os livros. Então, eu não sei, já que se hoje os nossos jovens eles têm condições de estarem caindo dentro da letra dessa música. Porque a forma que hoje se tem as coisas,
embora isso aqui que seja dito, né, não é generalizando, mas a facilidade hoje que é dada traz a pessoa para uma ideia de que não se tem muitos esforços para poder conseguir alguma coisa. A ideia que se tem é que a pessoa ela não consegue hoje se desenvolver, ela não consegue hoje ter um certo conhecimento, porque as coisas têm vindo muito fácil. Eu gostei da palavra facilidade porque eu acho que ela é um antônimo de uma instrução saudável. Quem de nós, Jaque, quem de vocês que está aí nos ouvindo conseguiu alguma coisa fácil? Tudo na vida tem a sua dificuldade. Desde quando nós nascemos, nós encontramos dificuldades ao nascer. E a partir dali, a vida anuncia o avanço para nós, o avanço a cada momento. A cada momento é um desafio. E já que facilidade será antônimo de instrução saudável e futurística para os nossos jovens, eu fico pensando aqui num provérbio. No começo, eu falei um provérbio bíblico, mas agora eu quero recitar um provérbio chinês, que diz assim: uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco uma pessoa pode ser aperfeiçoada sem aprovações. Hoje, tudo o que a gente vê, e repito, não quero generalizar, mas a quem estiver ouvindo saberá encaixar as nossas palavras, né? O que a gente vê é que tudo se tornou muito prático, muito fácil, muito acessível, muito rápido de acontecer, e isso não cria para a gente... Exatamente, é a geração Nutella. Uma geração que realmente não sabe lidar com as coisas, tem faltado cognição. Já que há 3 meses eu tive num congresso da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Eu fui convidado não para fazer parte da mesa, mas para poder ouvir os colegas lá, falando sobre autismo, sobre games, sobre TDAH, sobre tudo isso. E eu percebia que o comentário caminhava numa direção de que está faltando cognição nos jovens. O que é isso? Você manda comprar alguma coisa, não sabe conferir mais um troco, está com dificuldade de fazer conta, não consegue saber quanto é 2 vezes 2, não consegue colocar uma roupa, às vezes, da forma correta. A fala está atropelada, a ansiedade tem tomado a rapidez da fala, não consegue conjugar as palavras. É uma aceleração muito grande para nada. Uma facilidade muito grande. E Jaque e amigos, né? Essa ausência de dificuldade, ela vai ser caracterizada exatamente pela ausência dos obstáculos. Que obstáculo eu tenho para ganhar qualquer coisa? Que obstáculo eu tenho para ganhar uma bicicleta? Eu não quero ser aqui antiquado, mas na nossa época, para ganhar uma bicicleta, pô, você tinha que ralar. Você tinha que tirar boas notas. Você tinha que colaborar em casa. Você tinha que cuidar do seu irmão. Você tinha que fazer alguma coisa para ser merecedor daquilo dali. Hoje, antes que os filhos peçam, eles já têm o que eles querem. Não é nem o que eles precisam, é o que eles querem. Logo, aonde a gente encontra as dificuldades, os obstáculos, e aí a vida é forjada, né, Jaque, de obstáculos e dificuldades. Hoje nós temos os nossos consultórios, nossas clínicas, mas será que sempre foi assim? Será que sempre aconteceu dessa forma? Você que está nos ouvindo aí, acompanhando aí, né? Será que a coisa foi fácil para você? Ou será que as dificuldades, os obstáculos criaram em você um regimento, uma coraça para você chegar até onde você chegou? Como eu disse, o nascimento ele já anuncia isso. E depois disso, a gente precisa entender que na qualidade de educadores, de profissionais, precisamos resgatar isso, porque senão eu não sei o que vai ser do futuro da nossa humanidade. Eu não sei o que vai ser do futuro dos nossos jovens. Hoje já não se casa mais, a gente se ajunta. Hoje a gente não vai mais atrás de um trabalho, a gente faz um bico e já está dando para poder viver.
deu para comprar um sanduíche, já está, desculpa a expressão, maneiro, e eu não sei se esse comportamento, Jaque, ele deve continuar. Por isso que nós estamos aqui, né, trazendo aí esse desafio de discutir sobre isso. É isso, minha amiga, é um pouco aí do reflexo que vejo aí dessa turma de 2020. É verdade. A Adriana, ela colocou aqui que os filhos querem ter as amizades virtuais, mas pouco interagir com a família, né? com as pessoas que estão ali na família. E o Edinaldo disse o seguinte: eu digo para os meus filhos que a rede de amigo dele precisa ser muito maior fisicamente do que virtualmente. E o que a gente observa é que eles têm muito mais amigos virtuais do que aquela amizade física, de troca, né, de contato. Uma coisa também que eu tenho refletido também, que está mais difícil, Alexander, para nós que somos pais, entender essa nova geração, né? A gente tem aí algumas posturas em relação a esse educar, né? A figura do pai e da mãe presente na vida. Então, tem aquele pai que é firme, que determina as regras, que dá castigo, que tira celular. Tem aquele outro pai que é mais flexível, dá mais liberdade, né? Muito afeto. E tem aquele negligente, que eu tenho certeza que todos que estão aqui não se enquadram porque estão buscando, tentando cada dia mais melhorar essa prática em casa. Mas há uma dinâmica, assim, uma dificuldade de entrar no mundo dos jovens, até porque o mundo, assim, as coisas demoravam muito a acontecer. E agora, nessa geração, um celular de 6 em 6 meses, ele não tem mais valor, então tudo é muito descartável, né? E aí esse pai vive essa ansiedade. Eu tenho aqui uma pergunta que é a seguinte: como os adolescentes estão enfrentando esse período, né, de quarentena? Como é que é o teu olhar em relação a isso? Porque a gente vê muita coisa na mídia, né? Mas o que você percebe, né, dentro da tua área? E essa tecnologia, ela está sendo uma aliada para eles? E os pais? Como é que os pais estão nesse momento também para poder criar esse vínculo, essa aproximação? Muito bem, Jaque. Boa pergunta. O momento da live, né, Jaque, é uma sensação muito boa, porque você está na sua casa, né? Então você acaba olhando para o seu lado e percebendo isso. Aqui em casa é fácil resolver esse problema de quarentena. É só carregar o telefone e deixar um no telefone, o outro no tablet, e a outra, que aqui eu tenho uma sobrinha também, com o telefone dela carregadinho. Eles ficam no silêncio, parece que não tem ninguém em casa. Exceto o do meio, né? O Inácio, que tem o Free Fire, então aquele jogo tem hora que ele grita, que ele corre, que ele se joga no chão, que ele diz que matou, e eu fico preocupado, porque tem hora que matou quem? Né? Eu ainda me assusto ainda com esse negócio de matar, né? Então, a pergunta da nossa colega é: a questão de você ter hoje essa tecnologia ao seu favor, tão próximo, mas ao mesmo tempo ela aproxima pessoas e distancia quem está perto. Alguém já formulou já uma frase dessa forma, né? Que aproxima pessoas de longe e parece-me que afasta as que estão perto. Acho que já tem uma frase sobre isso. A outra coisa é que agora que nós estamos em casa, nós temos um momento ímpar. Um momento ímpar. A vida de todo o cidadão é forjada com muito ativismo, já. Nós trazemos muitas coisas para as nossas atividades. Esquecemos que, na verdade, ociosidade é o contrário de ser ativo. É você ter qualidade para poder estar cuidando do seu tempo. O tempo que aqui em grego eu posso colocar como o tempo cronos,
cronológico, de relógio. Você agora tem o tempo de qualidade. Então, a quarentena, ela está trazendo, ao meu ver, um tempo de qualidade, tempo de resgatarmos valores qualitativos, não quantitativos, mas qualidade de olhar, de perceber, de sentir, de observar, de ouvir mais, de estar percebendo como os seus filhos se movimentam, como eles falam, a linguagem, a gíria. Então, dentro da pergunta colocada, como fazer então? Nós devemos não perder o sentido dos nossos papéis, Jaque. Eu acredito que vale a pena ressaltar aqui o papel. Um dia eu conversando com meu filho, eu falei com ele, você sabia que eu tenho responsabilidade social sobre você? Responsabilidade de cuidar de você, no caso de sustentar você, e eu tenho responsabilidade também psicoespiritual sobre você. Aí ele, pai? Eu falei, porque se eu deixar de cuidar de você, o conselho tutelar virá até a mim e vai querer saber porque eu não estou cuidando bem de você. Se eu não cuidar da sua vida espiritual dentro da nossa categoria religiosa, Deus vai cobrar de mim. E se eu não cuidar você socialmente, a sociedade vai cobrar de você. E vai cobrar caro. Então eu tenho com você alguns papéis a ser desenvolvidos. Eu queria aproveitar esse canal aqui, né, Jaque? Aproveitar esse momento de fala para poder lembrar esses papéis. Eu separei aqui. O perfil do pai, do homem, vai comunicar pelo menos 3 coisas diretas e 2 indiretas para o filho. Direção, já que o papel do pai, limite e segurança. Todo filho quer olhar para o pai e ver limite, segurança, e quer ver também uma direção. Um dia já que eu estava no elevador aqui em Nova Iguaçu e o neném estava chorando muito no colo da mãe. Ia lá para a pediatra, que é no mesmo corredor da minha sala. E ela, não sei porque ele está chorando. Eu falei, se eu posso falar com ele? Ela falou o quê? Ele é um bebê. E eu falei, rapaz, negrão, ele era escurinho, né? Que negócio é esse, rapaz? Vamos se conter. E ele começou já a conter o choro. E a mulher falou, o que o senhor fez? Eu falei assim, a minha voz grave conota para ele segurança. Isso é muito sério, Jaque. Por que nós falamos assim? Eu vou falar com seu pai. Lembra? A nossa época era assim, vou falar com seu pai. Aqui em casa também, quando o seu pai chegar, então o adolescente fica assim, meu pai vai chegar, ele vai me corrigir. Nossa, vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo. Vai acontecer alguma coisa boa comigo, para que eu possa estar forjando a minha vida. A princípio, já que conscientemente é ruim, mas inconscientemente o ser dele está saltando para essa correção, que necessariamente não é bater, é uma boa conversa, é discipliná-lo, é estar fazendo alguma coisa para ele entender que aquele movimento dele não foi positivo. Então, o pai vai estar passando isso. Liderança, direção, segurança, limites. E também vai estar trazendo uma missão para ele. Qual é a sua missão, meu filho, nesse mundo? Por que você nasceu? Eu estou falando agora de jovem. Esse papo já, que eu deixo aqui também, e gostaria que você pudesse sustentar também isso. É possível você chegar e perguntar, qual é a sua missão, meu filho? O que você pretende fazer na sua vida? Acadêmica, sexual, familiar, financeira? Quais são os seus planos? Eu preciso me inteirar, porque eu não quero interromper, não. Mas eu quero participar. Eu quero ajudar a formatar isso em você. E aí você vai começar a ver como ele vai agir. Nessa direção, o líder vai ser aquele já que apresenta uma direção.
uma direção correta para um grupo de pessoas. O filho, a esposa, a família espera desse papel do pai uma direção, espera uma liderança, espera uma segurança, espera que ele aponte para alguma direção. Eu não sei se dentro da pergunta, eu vou deixar você falar, da pergunta da nossa colega, se eu estou conseguindo alcançar o que ela perguntou. Mas a questão também está... Fala, Jaque, desculpa. Nossa, foi ótima essa visão, né, da figura, né, do pai. Teve até aqui um amigo meu que disse que até os cachorros conhecem esse tom de voz, né? Até os animais conhecem. E é muito legal saber, né, que cada um tem uma função dentro da família. Alexander, a gente tem 15 minutos, você acredita? Nós já Que falamos isso, Jaque? bastante. E estamos Nossa. aqui quase que na reta final. Acho que a gente vai ter que fazer outra live, Alex, para a gente poder dar conta da nossa pauta aqui. Eu queria perguntar a você sobre a questão de que orientação você deixaria para os pais nesse período para que a gente pudesse, né, levar como algo assim para ser refletido, para ver onde a gente está acertando, onde a gente precisa melhorar mais. Qual a orientação que você deixaria nesse momento, né, de vida, para a gente poder ter aí uma cartilha, nem que seja para a gente poder ter um guia nesse momento? A Dani está falando, marca outra com ele, marca outra com ele. Ai, que legal, Jaque. Olha, eu preciso fazer uma síntese aqui daquilo que nós trouxemos, mas eu gostaria só de insistir um pouco mais, se os colegas me permitem, né, e dentro do tempo que a gente tem, para poder ainda só frisar do pai, né, que ficou claro aí, mas também, já que estamos falando de família, e a mãe está mais dentro desse contexto, porque de alguma forma, mesmo com a pandemia e com o isolamento social, alguns pais estão tendo que trabalhar, né? Alguns trabalhando em casa, mas tem essa certa dificuldade. Eu gostaria de colocar aqui também, já que o perfil da mãe. O perfil da mãe vai comunicar ou deixar de comunicar nutrição, organização, submissão, apoio. Aqui, Jaque, vale traçar um paralelo daquele pai que diz assim, você vai ficar de castigo hoje, porque o Senhor fez isso, isso e isso. Aí me vem a mãe e diz, olha só, ele não está no tempo da escravidão não, tá? Você tem que entender que ele não está aqui para te servir. Já que essa mulher, ela não está mostrando um papel de submissão educacional na correção desse filho. E eu preciso frisar aqui que eu não estou falando de submissão no sentido de exploração de uma mulher ficar à mercê de um homem. Por favor, senhoras e senhores, eu estou falando de submissão é porque uma mulher também ela tem uma supermissão dentro de casa. E a supermissão é essa de apoiar essa figura masculina que vai estar levando esse filho para uma direção onde ele entenda e reconheça as coisas que ele fez, o erro cometido. Ele precisa estar acertando aquilo através da disciplina. A mãe, quando não mostra submissão e não mostra apoio, ela fica chateada. Ela vai acalmar o filho, ela chega, filho, olha só, não esquenta com ele não, tá? Deixa pra lá. E, na verdade, o apoio era, meu filho, seu pai tem razão, conte conosco. Mamãe está aqui para o que der e vier com você. Mas, por hora, filho, você vai ter que ficar aí. É o seu direito, foi o que você conseguiu. E aí as mulheres, às vezes, tomadas pelo sentimento, né? Pela emoção, nossa, amor, deixa ele sair amanhã. Não, amor, não, eu combinei com ele 3 dias. Mas, por favor, querido. E aí o homem, às vezes, acaba tendo que quebrar isso. E aí isso quebra também um circuito, um ciclo disciplinar que está acontecendo naquele jovem. Ele vai guardar para sempre isso. Isso é muito importante. Assistam aí de antemão Homens de Honra e vocês vão ver esse ciclo como funciona. É um filme, Homens de Honra.
Jaque, eu tenho quantos minutos, Jaque? Deixa eu falar para responder sua pergunta. 10 minutinhos. Olha, vão derrubar a Calma. gente. Ai, meu Deus! Gente, vamos lá. A Jaque pergunta, né, através aí dos colegas, como nós podemos estar trazendo algumas ideias para esse momento de quarentena, né? Eu insisto em que você esteja abrindo para o diálogo. Passe mais tempo conversando em família, desde o menor até o maior. Não importa a idade dele, deixa ele participar, deixa ele ter voz naquilo que ele está fazendo. Leve em consideração aquilo que ele está fazendo. Na hora que nós estamos jantando Deixa eu só aqui... falar uma coisinha aqui rapidinho, Alex. Se por acaso a gente precisar retomar a live, se ficar faltando alguma coisa, eu entro de novo e a gente faz o mesmo processo. Tudo bem, Alex? Ok, isso hoje ainda, Jaque? Não. Porque eu acho que ainda tem aí umas questões bem legais que você gostaria de passar, né? Como a gente está aí com 10 minutos, pode ser que não dê para a gente fechar. O que você acha? Ok, Será que mas dá? isso entraria hoje ou outro dia, Jaque? Agora mesmo, terminou, entrou novamente. Ah, ok, tranquilo. Mas Eu vamos posso lá, ficar eu com acho que dá vocês aqui. tempo. Vamos lá. Tá, então vamos lá, gente. Eu quero trazer para vocês algumas ideias, deixa eu ser bem rápido com vocês. Nós temos no contexto familiar as pessoas que compõem essa família. Pai, mãe, tem pessoas que moram com avós, tios, tem sobrinhos, tem irmãos, né? Então eu coloco o seguinte aqui. Mulheres e mães, comecem a trazer seus filhos e maridos para alguns processos da casa. Por exemplo, lavar, passar, cozinhar. Traga eles para te ajudar nesse processo. Limpar, preservar. Não é mais como daquele tempo, do dia a dia corrido. É preservar por cuidado, por zelo mesmo. Organizar, dobrar, ouvir mais eles, fazer, executar, pegar esse exemplo e ir colocando. Isso as mães, tá? As mulheres. Olha aqui para os homens pais. Puxa os seus filhos para fazer atividades braçais. Olha só, puxa o seu filho para a atividade de capinar um quintal, Boa. pintar uma fachada do portão. Olha que legal, Jaque. Consertar algumas coisas que estão quebradas em casa. É aquela coisa que saiu, é aquele parafuso que tem que apertar. Traz as crianças para isso, eles gostam de fazer isso, Jaque. Lavar o quintal, que é um trabalho braçal pesado, lubrificar máquinas em casa, lavar o carro, auxiliar numa limpeza mais bruta em casa, limpar a fossa, limpar a caixa d'água, desentupir, chamar os filhos para essa atividade. Isso sempre tem na casa de qualquer pessoa. E isso é um momento oportuno para fazermos isso. Eles vão gravar isso, Jaque, e vão dizer que lembra da quarentena, eu limpei o carro do meu pai. Eu ajudei a consertar isso. Agora os irmãos, Jaque, faça as suas atividades em conjunto dos seus irmãos. Comece a jogar bola com ele. A gente não vê mais pelada na rua. A gente não vê mais aquele golzinho. Comece a jogar bola. Pratique atividades juntos. Joguem joguinhos de tabuleiro, dama, quebra-cabeça, xadrez, dominó, resta um. Joga baralho valendo uma banana, valendo uma maçã, valendo R$ 5, valendo qualquer coisa, valendo uma partida no videogame, valendo um passeio depois da quarentena, valendo um doce, qualquer doce, esse doce de R$ 1. E aí aos avós, né? Contribua com o seu carinho, com o seu olhar experimentado, suas experiências, contribui contando uma história, já que as crianças gostam de ouvir história, já que por incrível que pareça, olha, se você conseguir deixar uma pessoa sem jogar e contar para ele uma história, nossa, como eles ficam encantados, por isso que existe até hoje os contadores de história, Jaque. Nós temos lá em cima, em Mangaratiba, ali na subida, Angra dos Reis, tem um lugar ali, me fugiu o nome agora, não é Penedo, não, onde tem a feira literária. Me fugiu o nome agora, alguém vai lembrar aí agora.
Mais em cima. Visconde de Mauá? Não sei. Ih, não sei. Não, não, é ali para Angra, depois de Angra. Me fugiu o nome agora. Ah, Paraty. Paraty. E as salas de contadores de história fica cheio. Como é que pode um negócio desse, Jaque? Porque entra, todo mundo tem uma história para contar. Então, aos avós que estão em casa, selecione um dia, diga, olha, hoje eu quero contar uma história. Conte uma história da filha engraçada, do filho engraçado, para que todos possam rir. E aí, por aí, você usa mais a sua criatividade para poder elaborar histórias e histórias. É isso, Jaque. É tão Será que deu simples, tempo? né? Vamos falar mais. É simples. É Agora tem que simples, querer. realmente. A gente Tem que complica querer. demais, Alexander. Tem que querer, querer. Querer, vírgula, querer. E nós podemos querer. Tudo É a gente verdade. pode, Jaque. Se nós queremos progredir, eu gosto dessa frase, nós não devemos repetir a história, Jaque, mas sim escrever uma nova história. Já dizia Gandhi. É Gandhi verdade. dizia que eu e você somos o futuro que o mundo espera. Vocês que estão nos ouvindo aí, é o futuro que o mundo espera. Então vamos fazer diferente para termos resultados também diferentes. Olha, amei essas dicas. Você acredita que tem bom, coisa que colocar em prática aqui em casa? E meu marido está aqui do meu lado, a gente está aqui só afinando, um cutucando o outro, né? Aí, ó, isso é para você. que Isso é pra... bom. Eu queria agradecer Que muitíssimo, bom, Zé. sabe, a sua generosidade de compartilhar com a gente essas suas experiências, né, que são embasadas em muitas histórias, fatos concretos. Queria muito Verdade. agradecer a oportunidade, queria agradecer muito a todos os convidados. Olha, Alexandre, eu nunca tive uma live com tantas pessoas, então eu acho que Olha é que uma bom, Zé. pode retomar no futuro, porque é algo que está trazendo uma angústia muito grande para as famílias, né? Essa nova geração. E eu queria que você finalizasse, queria agradecer, desejar para vocês assim uma quarentena assim de muita renovação, criatividade. A gente vai botar os contatos para você, tá bom? Para quem está aí, se você depois quiser entrar em contato com o Alexander, que for, né? Amigos meus, eu vou deixar o contato. E eu queria que você terminasse aí deixando uma dica aí para os pais. O que você tem aí para gente? Bem, Jaque, tem uma linha que sempre dá certo. As pessoas gostam de filmes. Então eu queria deixar aqui alguns filmes, né? E eu gostaria também de propor a você uma psicodinâmica desse filme, junto com um psicodrama desse filme. O que é isso? Eu gostaria que ao assistir o filme você tentasse se identificar com algum ator do filme e que depois do filme vocês pudessem fazer um café, um chá, uma rosquinha ou pegar alguns biscoitos e discutirem sobre o filme, mas você falando no papel daquela pessoa que você se identificou. Que legal! Ficou legal? E que Muito filme bom. é esse? Olha, nós temos aqui o filme de 2006, chamado O Presente. Vocês vão adorar. O Presente. O outro, Como Estrela na Terra. Esse foi em 2007. Escritores da Liberdade. Isso vai ficar gravado, né, Jaque? Depois o povo pode ver, né? Tá. Entre Muros da Escola. O clássico Ao Mestre com Carinho, que muitos dos jovens não assistiram. Ao Mestre com Carinho. Né? Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Ótimo. Meu Mestre, Minha Vida. Os nossos jovens não conhecem histórias que tenham dentro de si um sentido original. Esse também é fantástico. O Aluno, Uma Lição de Vida. O Substituto. Nesses filmes, Jaque, eles têm uma certa forma tríplica de poder passar. É válido para quem é professor,
é válido para quem é aluno e é válido para os pais, porque eles ensinam formas de lidar com os jovens. Deixa eu ver aqui. Preciosa é um outro filme também para deixar registrado. E o outro é o livro, eu não sei se você iria falar sobre ele, do Augusto Cury, Os Pais Brilhantes, Sim. Filhos... Esse é maravilhoso. Pais Brilhantes e Filhos Fascinantes. Ele me ajudou muito nesse período e foi, assim, fundamental. Acho que é ótima essa dica. Alex, você tem um Oi. minutinho aí para se despedir e eu queria muitíssimo agradecer. Eu vou pegar todos esses nomes e vou colocar lá no Instagram, tá bom? Para quem quiser aproveitar esse final de semana já para começar esse cafezinho, olha, com rosquinha, achei a ideia maravilhosa. Ah, que bom, Jaque. Olha, Jaque, nós sabemos que tem muitas pessoas aí nos ouvindo, alguns colegas de trabalho, né? Então, eu gostaria de dividir aqui, de alguma forma, né? Dando essas três, uma despedida tripla aí. Primeiro, para os meus colegas de trabalho, eu gostaria que você lembrasse de Carl Gustav Jung, que ele dizia o seguinte: domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento, mas quando estiver diante de uma pessoa, diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma, e você terá condições de compreender melhor. O outro pensador, esse vai para os meus colegas, professores, educadores, né? Psicólogos, analistas. Agora, para os pais, entendam que vocês é o exemplo para eles. Não tem como fugir dessa realidade. Então, guardem e entendam que vocês são reflexos para eles. Eles olham para vocês e acreditam em vocês. Eles olham para vocês e não vê obstáculo. Tem uma frase que diz: não há obstáculos intransponíveis para aqueles que alimentam no fundo da alma o espírito de campeão. O seu filho olha para você e vê você como um campeão. Agora transmita esse campeão para ele, porque ele quer ouvir de você isso. E para finalizar, né, Jaque, para eu poder ir embora e deixar, eu quero falar e deixar uma frase de Sigmund Freud: nós somos feitos de carne, mas somos todos os dias levados a viver como se fôssemos de ferro. Então, seja carne, tenha sentimento, chore, sorria, divirta-se e seja você. O outro só quer ver você. Sendo você, você poderá ser o outro. E isso fica muito fácil de viver dentro de casa. Transparência, Jaque. Seja transparente. Uma boa tarde para todos, fiquem bem e até muito rapidinho para a gente poder se ver. Gostei desse negócio, Jaque, de live. Gostou? Que bom! Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Amei essa live, falou muito no meu coração, falou muito na minha família. Eu tenho certeza que você também foi impactado. A gente acredita que se você mudar uma atitude que foi dita aqui, a gente já vai ter um efeito na sua família grandioso. Pode acreditar. Meu amigo, estamos juntos, estaremos juntos aí na Record e vamos continuar seguindo, levando essa mensagem, usando o nosso trabalho para poder ajudar as famílias. Um beijo na sua família e fique com Deus. Tchau. Tchau, Jaque. Beijo. Tchau. Tchau. Boa tarde, também com 2 adolescentes lindos aí. Gente, vocês também acham o filho de vocês lindos? Porque eu acho meus filhos lindos. Oi, amigo. Boa tarde, tudo bom? Olá, Jaque. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Alex, vê se você consegue chegar um pouquinho mais para frente, porque a sua visão, ela está um pouquinho mais para baixo. Tudo bem por aí, Jaque? Eu estou te ouvindo aqui um pouco truncado. E eu acho que a nossa internet hoje, não sei, vamos ver, né? Tomara que não tenha nenhum problema. A imagem para você está tudo bem? A minha imagem? Bota um ok aí, por favor, para eu saber se o problema é aqui ou é lá na casa do Alexander.
Um monte de Vamos coração. aguardando aí as conexões se entrosarem, Isso, já. isso, meu amigo. Tudo bom? Ah, agora sim. Ficou bom, né? Tá melhor assim. Alexander, você tá me ouvindo bem? Eu Ainda acho que te a gente. ouço um pouco truncado. Os amigos que estão acompanhando aí tenham paciência aí, sonhos se Ah, alinhem. sim. É. Eu acho que de repente eu vou precisar trocar de celular. O que você acha? De repente é o meu aparelho que está dando essa interferência. E aí eu faço a conexão. Se eu precisar, Alexander, eu vou entrar em outro aparelho, tudo bem? É, a imagem aqui tá bem trincada também a dele. Normal. O Edinaldo, meu marido, está aqui, ele está tendo uma imagem boa de nós dois. Vocês aí também? É, a conexão não tá legal. Eu não sei como que ele está te ouvindo lá. Uhum. Eu acho que é lá com ele, porque quando eu entrei, a conexão estava boa. Agora eu estou te ouvindo bem, amiga. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou aqui observando que os Ah, comentários eles pararam. Peraí, deixa eu ver. Tá ok. Agora tá ok. Tá tudo ok. Bom, a gente. Oi? Aí, relaxa, tudo bem. Tá tudo bem? Então tá. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, dizer que estamos muito felizes por participarem desse bate-papo, que na verdade a gente considera como um bate-papo mesmo, troca de experiências. E eu convidei o meu amigo Alexander de Paula, porque a gente tem uma história juntos já há um tempo, né? Eu até anotei aqui que em 2018, Alexander, a gente foi convidado pela Luísa Freitas para gravar o primeiro programa, né, dela, Faces da Beleza, e aí foi verdade. pela TV Rio, né? E a gente falou sobre uma fobia que foi o medo de se olhar no espelho. Foi o primeiro contato nosso, nós fomos Foi. apresentados, isso já se passaram, né, 2 anos, e logo após eu convidei você para participar de uma roda de conversa lá no consultório, que a gente falou sobre as dificuldades, né, no aprendizagem. O tema era: que criança é essa que chegou na escola? E aí nós Muito bom. convidamos pais responsáveis. Nessa roda de conversa, a gente teve a presença de diretores de escola, foi uma troca muito gostosa. E aqui estamos agora para falar sobre a adolescência. O tema de hoje é mudanças de comportamento na adolescência. Como lidar? Antes de passar a palavra para o Alex se apresentar, eu vou me apresentar. Eu sou Jaqueline Evangelista, sou professora, sou neuropsicopedagoga e atuo com atendimento, né, com psicopedagogia, trabalhando basicamente, né, em especial as dificuldades de aprendizagem e fazendo um suporte familiar, né? Porque a gente sabe que o começo de todas as dificuldades às vezes inicia lá na família. Então eu presto também esse assessoramento familiar e o suporte também às escolas. Meu amigo, por favor, se apresente. Boa tarde, gente. Satisfação estar com você por aqui, já que relembrar aí, né, essa trajetória nossa. Olha, eu vou falar um negócio aqui que você não sabe, mas Davi, da Record, já ligou para mim, já alinhou já o nosso trabalho. Ele deve ligar para Oh, que você esses dias. legal!
Estou dando de Que legal, primeira vamos mão estar aqui. juntos novamente. Que bom, É isso é muito verdade, bom. é verdade. Bem, gente, eu não sou muito da linha de apresentação em dar informações sobre minhas formações, né? Mas eu acho que cabe até para você levar em consideração aquilo que você vai ouvir, né? A minha área é uma área teológica e filosófica. Eu também sou psicanalista, psicólogo clínico, trabalho com programação neurolinguística, sou coach, trabalho com hipnoterapia. Hoje, a minha área de atuação tem sido numa clínica particular em Nova Iguaçu, na Medical Center, no meu consultório em Nova Iguaçu, que é o meu consultório base, né, que fica ali na Coronel Francisco Soares, um outro consultório na Barra, lá no Dontal, e também faço parte do quadro de saúde mental de Nova Iguaçu, através do CAPS. Se você não conhece, o CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial. E a nossa clínica lá, o nosso trabalho, é com álcool e drogas. Eu aproveito até aqui esse canal, né, esse momento de fala, para poder dizer a você que existem lugares para tratar o dependente químico em Nova Iguaçu. Fica ali em Austin, na Rua Mirim, no centro de Austin. Você perguntou lá onde era a antiga Guache, você vai chegar lá. Lá tem atendimento psiquiátrico, clínico, psicológico, tem as oficinas. Momento aí oportuno também de usar esse canal para poder levar informação, né, Jaque? E aí hoje nós batemos todas as informações, né, Jaque, para dividir aí e falar sobre o comportamento dos jovens, né? E você está aí nos dirigindo. Fala você, Jaque. Ai, que bom. Essas informações ditas pelo Alexander, depois eu vou colocar lá no Instagram, se vocês quiserem, o endereço direitinho, a gente pode fazer essa troca de informações. É sempre bom, né? A gente saber que a gente tem um suporte perto da nossa casa, e aí depois eu boto tudo direitinho para vocês. Bom, vamos à nossa primeira reflexão sobre esse tema adolescente, né? Que em alguns momentos a gente pega os pais falando, você já não é mais uma criança. E em outros momentos a gente pega o pai falando, você ainda não é adulto. E fica ali esse nosso filho sem saber aonde ele se encaixa melhor. E uma pergunta que eu tenho, Alexandre, que eu acho que é a ansiedade de todos os pais, é a seguinte: como exigir dos jovens que têm à sua disposição todas as facilidades propostas pelos pais e professores? Porque se a gente lembrar da nossa época, né? Isso não faz muito tempo não, tá, gente? Mas Verdade. na minha época, as coisas eram um pouquinho mais difíceis, o acesso às informações, né? Você tinha que ir numa biblioteca para pegar um livro para estudar, e tinha um prazo para entregar, e hoje não. Hoje esse jovem ele tem a internet, todas as informações vêm em casa, tem o conforto dos eletrônicos, o conforto de uma vida moderna, né? E como esses adolescentes, eles podem sair à luta e encarar a frustração que todos precisam passar, né? Que é o momento de procurar emprego, de fazer concursos, se eles têm uma vida muito facilitada, Alexander. Como é que você vê isso? Olha, a pergunta ela nos leva assim, né, para uma ampla discussão, né? Mas eu quero mesclar aqui a minha fala com, eu gosto muito de frases de pensadores, de alguns provérbios chinês, indígena, budista, e eu acho que cabe aqui uma nova versão até de uma das mais sagrados livros, né, que é a Bíblia, se você me permite, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu parto da ideia da sua pergunta, Jaque, buscando o que esses pais têm de objetivo para os seus filhos. Qual é a proposta que nós, enquanto pais, temos para os nossos filhos? Qual é a ideia que nós temos para a formação e para direcioná-los para uma vida? A partir dessa instrução,
que para mim vai muito mais além de apenas estar dando o alimento ou dando carinho, é dar também condições para que ele possa colocar em movimento o seu tônus psicológico, a sua forma rígida de pensar, de elaborar ideias, de ter condições para poder estar criando fortalezas dentro de si para lidar com o mercado aí fora, com a rua, com a competitividade, com a liderança, lidar com pessoas. Então, é importante que haja, ao meu ver, essa transmissão de conhecimento, que é a habilidade agora de trocar isso com o seu filho. Eu chamo agora a atenção para o diálogo, que vai para além de uma conversa. O diálogo ele tem uma proposta de fazer com que o outro possa se expor, possa estar externando o que sente. E quantos jovens hoje reclamam de não ter espaço para poder estar falando o que pensa, o que acha, o que sente. Então, na ideia de estarem se autodescobrindo, eles vão ao encontro aí, vão aos devaneios da vida e fazem as suas apostas. E às vezes são apostas que são sem caminhos. É verdade. Quando você fala desse caminho do diálogo, a gente tem que ter um olhar, e aí eu falo com propriedade, porque eu tenho 2 filhos nessa faixa etária, que é o Caio com 16 e o Ian com 18, que esse caminho ele é dado, mas é dado sutilmente, porque eles começam a perceber que eles não são mais crianças, eles não querem mais esse papel infantilizado, e eles querem tomar essa maturidade que ainda é um processo, porque dentro da neurociência diz que o córtex, né, frontal e toda essa parte de amadurecimento das emoções, ele só vai estar pronto a partir dos 25 anos. E eu acho que tem pessoas ainda que precisam de mais tempo, né, para que esse amadurecimento aconteça. E aí, esse filho adolescente, ele não quer mais o papel de criança, ele quer um papel mais maduro, mas ele ainda não é adulto. Então, ele fica nesse meio termo. E aí, como ele rejeita essa figura infantil, até os carinhos com eles, né, Alex? Tem que ser diferente, por exemplo. Não dá mais para você expor ai, coisinha gostosa da mamãe na frente de um outro amigo, né? E aí perceber os momentos em que o seu filho ele quer essa aproximação. E é nesse momento que você tem que pegá-lo e dialogá-lo. Às vezes é no momento que você está atarefado, mas que você tem que dar aquela pausa e aproveitar esse momento, né, Alex? É verdade, Jaque. Eu estou ouvindo você falar, né? Eu também tenho 2 filhos por aqui, mas eu tenho ainda um bem menor, um de 6, de nome Ítalo, e Inácio, que está há 14 anos, né? Eu parto da ideia, e eu falava isso esses dias, até numa outra colocação, sobre a etimologia de como a gente trata alguns posicionamentos e algumas ideias que surgem hoje. Quando eu falo em etimologia, só resgatando, é o sentido morfológico de uma palavra ou de uma situação. Então, quando ele traz uma informação para você, aquela informação é a informação clássica dele, é o que ele tem para poder apresentar. E se nós conseguirmos estar degustando o que ele está colocando, e está digerindo, conseguindo dar para ele uma ruminação saudável, ele conseguirá entender essa plataforma de crescimento que ele vai alcançando. Porque junto com o córtex, muito bem colocado, já que nós temos também um processo cognitivo. E a cognição vai vir da percepção, vai vir do desenvolvimento, vai vir daquilo que a gente troca, mas essa troca precisa ser original, autêntica, ela precisa ser com essência, ela precisa ser verdadeira, para que eles possam realmente entender que estão olhando para pessoas que projetam eles para um objetivo.
Porque você lembra também que chega uma fase da adolescência que ele descobre que a vida era uma grande mentira, Jaque. Que mentiram para ele acerca do nascimento, mentiram para ele acerca do bem e do mal, mentiram para ele acerca de Deus, acerca de tudo. E aí a cabeça dele fica confusa, porque ele começa a perceber que os pares, as pessoas que mais deveriam influenciar na vida dele, na verdade negaram essas informações a ele, tomando por base que talvez era muito jovem, era muito pequenininho, era muito imaturo, mas a bem da verdade, quando ele traz esse material, como eu coloquei anteriormente, ele já está, de uma certa forma, engateando nesse saber, e quanto mais rápido essa informação chegar para ele, mais rápido produz o tônus psicológico, a cognição, ajuda no desenvolvimento do córtex, e ele passa agora a entender qual é a proposta de vida para ele. E quando ele encontra esse alvo tão cedo, vai viver como vivem muitos europeus ou muitas pessoas de outros países. Um dia no consultório na Barra, eu lembro que eu fui dar uma assistência, era só uma escuta para poder fazer uma avaliação. Não era o meu paciente, era um jovem. Ele tinha 28 anos já, mas ele já tinha uma formação escocesa, já era doutor já nas ciências que ele estudava lá, que era o petróleo e gás. Ou seja, me parece que a educação fora parte de um sentido mais etimológico, mais voltado para a realidade da necessidade daquela pessoa. E aí isso ajuda a um grande desenvolvimento cultural, social, moral, valores, educação e por aí afora. Isso é muito verdade mesmo. No momento que a gente estava vendo, né, o que a gente ia trazer, eu lembro que eu dividi com você que chegou até mim a música do poeta Gonzaguinha Júnior, que essa música, na verdade, é de 1980. E ela diz assim: eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. A gente está falando de uma época, né? 1980. Essa é uma característica do jovem de hoje, Alexander? Uma característica de estar indo à luta? Desculpa, repete para mim aí esse último aí que você leu, essa última frase. Aí, aqui está dizendo: eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada, né? Então, essa é uma característica dos jovens atuais desse momento de 2020. Nossa, Jaque, que pergunta, né? Bem, Jaque, ao meu ver, essa característica foge aos dias de hoje. Porque, a bem da realidade, hoje nós estamos vivendo uma certa, aproveitando esse termo aí, pandemia, né, epidemia, Covid, que não é o nosso momento aqui, nós também estamos sendo influenciados. De alguma forma, esses jovens hoje, eles têm tomado para si algumas posições que não fazem com que eles vão à luta. Ou seja, hoje eles estão ficando nos seus quartos, estão a cada dia mais se internalizando nos jogos, nos games. Eu sei que de repente você vai chegar a falar sobre isso ainda, mas me permita aqui ir antecipando. Há agora um diálogo direto com o computador. As pessoas elas estão perdendo a interação social, o convívio um com o outro. Existem uma facilidade muito grande hoje na educação. Hoje está a cada dia mais crescendo a ideia de que você poderá estudar de casa, já não é mais tão necessário o contato, o olhar, o toque, o material físico, que são os livros. Então, eu não sei, já que se hoje os nossos jovens eles têm condições de estarem caindo dentro da letra dessa música. Porque a forma que hoje se tem as coisas, embora isso aqui que seja dito, né, não é generalizando, mas a facilidade hoje que é dada traz a pessoa para uma ideia
de que não se tem muitos esforços para poder conseguir alguma coisa. A ideia que se tem é que a pessoa ela não consegue hoje se desenvolver, ela não consegue hoje ter um certo conhecimento, porque as coisas têm vindo muito fácil. Eu gostei da palavra facilidade porque eu acho que ela é um antônimo de uma instrução saudável. Quem de nós, Jaque, quem de vocês que está aí nos ouvindo conseguiu alguma coisa fácil? Tudo na vida tem a sua dificuldade. Desde quando nós nascemos, nós encontramos dificuldades ao nascer. E a partir dali, a vida anuncia o avanço para nós, o avanço a cada momento é um desafio. E já que facilidade será antônimo de instrução saudável e futurística para os nossos jovens, eu fico pensando aqui num provérbio. No começo, eu falei um provérbio bíblico, mas agora eu quero recitar um provérbio chinês, que diz assim: uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco uma pessoa pode ser aperfeiçoada sem aprovações. Hoje, tudo o que a gente vê, e repito, não quero generalizar, mas a quem estiver ouvindo saberá encaixar as nossas palavras, né? O que a gente vê é que tudo se tornou muito prático, muito fácil, muito acessível, muito rápido de acontecer, e isso não cria para a gente... Exatamente, é a geração Nutella. Uma geração que realmente não sabe lidar com as coisas, tem faltado cognição. Já que há 3 meses eu tive num congresso da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Eu fui convidado, não para fazer parte da mesa, mas para poder ouvir os colegas lá, falando sobre autismo, sobre games, sobre TDAH, sobre tudo isso. E eu percebia que o comentário caminhava numa direção de que está faltando cognição nos jovens. O que é isso? Você manda comprar alguma coisa, não sabe conferir mais um troco, está com dificuldade de fazer conta, não consegue saber quanto é 2 vezes 2, não consegue colocar uma roupa, às vezes, da forma correta. A fala está atropelada, a ansiedade tem tomado a rapidez da fala, não consegue conjugar as palavras. É uma aceleração muito grande para nada. Uma facilidade muito grande. E Jaque e amigos, né? Essa ausência de dificuldade, ela vai ser caracterizada exatamente pela ausência dos obstáculos. Que obstáculo eu tenho para ganhar qualquer coisa? Que obstáculo eu tenho para ganhar uma bicicleta? Eu não quero ser aqui antiquado, mas na nossa época, para ganhar uma bicicleta, pô, você tinha que ralar. Você tinha que tirar boas notas. Você tinha que colaborar em casa. Você tinha que cuidar do seu irmão. Você tinha que fazer alguma coisa para ser merecedor daquilo dali. Hoje, antes que os filhos peçam, eles já têm o que eles querem. Não é nem o que eles precisam, é o que eles querem. Logo, aonde a gente encontra as dificuldades, os obstáculos, e aí a vida é forjada, né, Jaque, de obstáculos e dificuldades. Hoje nós temos os nossos consultórios, nossas clínicas, mas será que sempre foi assim? Será que sempre aconteceu dessa forma? Você que está nos ouvindo aí, acompanhando aí, né? Será que a coisa foi fácil para você? Ou será que as dificuldades, os obstáculos criaram em você um regimento, uma coraça para você chegar até onde você chegou? Como eu disse, o nascimento ele já anuncia isso. E depois disso, a gente precisa entender que na qualidade de educadores, de profissionais, precisamos resgatar isso. Porque senão eu não sei o que vai ser do futuro da nossa humanidade. Eu não sei o que vai ser do futuro dos nossos jovens. Hoje já não se casa mais, a gente se ajunta. Hoje a gente não vai mais atrás de um trabalho, a gente faz um bico e já está dando para poder viver. Deu para comprar um sanduíche, já está, desculpa a expressão, maneiro, e eu não sei
se esse comportamento, Jaque, ele deve continuar. Por isso que nós estamos aqui, né, trazendo aí esse desafio de discutir sobre isso. É isso, minha amiga, é um pouco aí do reflexo que vejo aí dessa turma de 2020. É verdade. A Adriana, ela colocou aqui que os filhos querem ter as amizades virtuais, mas pouco interagir com a família, né? com as pessoas que estão ali na família. E o Edinaldo disse o seguinte: eu digo para os meus filhos que a rede de amigo dele precisa ser muito maior fisicamente do que virtualmente. E o que a gente observa é que eles têm muito mais amigos virtuais do que aquela amizade física, de troca, né, de contato. Uma coisa também que eu tenho refletido também, que está mais difícil, Alexander, para nós que somos pais, entender essa nova geração, né? A gente tem aí algumas posturas em relação a esse educar, né? A figura do pai e da mãe presente na vida. Então, tem aquele pai que é firme, que determina as regras, que dá castigo, que tira celular. Tem aquele outro pai que é mais flexível, dá mais liberdade, né? Muito afeto. E tem aquele negligente, que eu tenho certeza que todos que estão aqui não se enquadram porque estão buscando, tentando cada dia mais melhorar essa prática em casa. Mas há uma dinâmica, assim, uma dificuldade de entrar no mundo dos jovens, até porque o mundo, assim, as coisas demoravam muito a acontecer. E agora, nessa geração, um celular de 6 em 6 meses, ele não tem mais valor, então tudo é muito descartável, né? E aí esse pai vive essa ansiedade. Eu tenho aqui uma pergunta que é a seguinte: como os adolescentes estão enfrentando esse período, né, de quarentena? Como é que é o teu olhar em relação a isso? Porque a gente vê muita coisa na mídia, né? Mas o que você percebe, né, dentro da tua área? E essa tecnologia, ela está sendo uma aliada para eles? E os pais? Como é que os pais estão nesse momento também para poder criar esse vínculo, essa aproximação? Muito bem, Jaque. Boa pergunta. O momento da live, né, Jaque, é uma sensação muito boa, porque você está na sua casa, né? Então você acaba olhando para o seu lado e percebendo isso. Aqui em casa é fácil resolver esse problema de quarentena. É só carregar o telefone e deixar um no telefone, o outro no tablet, e a outra, que aqui eu tenho uma sobrinha também, com o telefone dela carregadinho. Eles ficam no silêncio, parece que não tem ninguém em casa. Exceto o do meio, né, o Inácio, que tem o Free Fire, então aquele jogo tem hora que ele grita, que ele corre, que ele se joga no chão, que ele diz que matou, e eu fico preocupado, porque tem hora que matou quem? Né? Eu ainda me assusto ainda com esse negócio de matar. Né? Então, a pergunta da nossa colega é: a questão de você ter hoje essa tecnologia ao seu favor, tão próximo, mas ao mesmo tempo ela aproxima pessoas e distancia quem está perto. Alguém já formulou já uma frase dessa forma, né? Que aproxima pessoas de longe e parece-me que afasta as que estão perto. Acho que já tem uma frase sobre isso. A outra coisa é que agora que nós estamos em casa, nós temos um momento ímpar. Um momento ímpar. A vida de todo o cidadão é forjada com muito ativismo, Jaque. Nós trazemos muitas coisas para as nossas atividades. Esquecemos que, na verdade, ociosidade é o contrário de ser ativo. É você ter qualidade para poder estar cuidando do seu tempo. O tempo que aqui em grego eu posso colocar como o tempo cronos, cronológico, de relógio. Você agora tem o tempo
de qualidade. Então, a quarentena, ela está trazendo, ao meu ver, um tempo de qualidade, tempo de resgatarmos valores qualitativos, não quantitativos, mas qualidade de olhar, de perceber, de sentir, de observar, de ouvir mais, de estar percebendo como os seus filhos se movimentam, como eles falam, a linguagem, a gíria. Então, dentro da pergunta colocada, como fazer então? Nós devemos não perder o sentido dos nossos papéis, Jaque. Eu acredito que vale a pena ressaltar aqui o papel. Um dia eu conversando com meu filho, eu falei com ele, você sabia que eu tenho responsabilidade social sobre você? Responsabilidade de cuidar de você, no caso de sustentar você, e eu tenho responsabilidade também psicoespiritual sobre você. Aí ele, pai? Eu falei, porque se eu deixar de cuidar de você, o conselho tutelar virá até a mim e vai querer saber porque eu não estou cuidando bem de você. Se eu não cuidar da sua vida espiritual dentro da nossa categoria religiosa, Deus vai cobrar de mim. E se eu não cuidar você socialmente, a sociedade vai cobrar de você. E vai cobrar caro. Então eu tenho com você alguns papéis a ser desenvolvidos. Eu queria aproveitar esse canal aqui, né, Jaque? Aproveitar esse momento de fala para poder lembrar esses papéis. Eu separei aqui. O perfil do pai, do homem, vai comunicar pelo menos 3 coisas diretas e 2 indiretas para o filho. Direção, já que o papel do pai, limite e segurança. Todo filho quer olhar para o pai e ver limite, segurança, e quer ver também uma direção. Um dia já que eu estava no elevador aqui em Nova Iguaçu e o neném estava chorando muito no colo da mãe. Ia lá para a pediatra, que é no mesmo corredor da minha sala. E ela, não sei porque ele está chorando. Eu falei, se eu posso falar com ele? Ela falou o quê? Ele é um bebê. E eu falei, rapaz, ô negrão, ele era escurinho, né? Que negócio é esse, rapaz? Vamos se conter. E ele começou já a conter o choro. E a mulher falou, o que o senhor fez? Eu falei assim, a minha voz grave conota para ele segurança. Isso é muito sério, Jaque. Por que nós falamos assim? Eu vou falar com seu pai. Lembra? A nossa época era assim, vou falar com seu pai. Aqui em casa também, quando o seu pai chegar, então o adolescente fica assim, meu pai vai chegar, ele vai me corrigir. Nossa, vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, vai acontecer alguma coisa boa comigo, para que eu possa estar forjando a minha vida. A princípio, Jaque, conscientemente é ruim, mas inconscientemente o ser dele está saltando para essa correção, que necessariamente não é bater, é uma boa conversa, é discipliná-lo, é estar fazendo alguma coisa para ele entender que aquele movimento dele não foi positivo. Então, o pai vai estar passando isso. Liderança, direção, segurança, limites. E também vai estar trazendo uma missão para ele. Qual é a sua missão, meu filho, nesse mundo? Por que você nasceu? Eu estou falando agora de jovem. Esse papo já, que eu deixo aqui também, e gostaria que você pudesse sustentar também isso. É possível você chegar e perguntar, qual é a sua missão, meu filho? O que você pretende fazer na sua vida? Acadêmica, sexual, familiar, financeira? Quais são os seus planos? Eu preciso me inteirar, porque eu não quero interromper, não. Mas eu quero participar. Eu quero ajudar a formatar isso em você. E aí você vai começar a ver como ele vai agir. Nessa direção, o líder vai ser aquele já que apresenta uma direção correta para um grupo de pessoas.
O filho, a esposa, a família espera desse papel do pai uma direção, espera uma liderança, espera uma segurança, espera que ele aponte para alguma direção. Eu não sei se dentro da pergunta, eu vou deixar você falar, da pergunta da nossa colega, se eu estou conseguindo alcançar o que ela perguntou. Mas a questão também está... Fala, Jaque, desculpa. Nossa, foi ótima essa visão, né, da figura, né, do pai. Teve até aqui um amigo meu que disse que até os cachorros conhecem esse tom de voz, né? Até os animais conhecem. E é muito legal saber, né, que cada um tem uma função dentro da família. Alexander, a gente tem 15 minutos, você acredita? Nós já Que falamos isso, Jaque? bastante. E estamos Nossa. aqui quase que na reta final. Acho que a gente vai ter que fazer outra live, Alex, para a gente verdade, poder dar conta da nossa pauta aqui. Eu queria perguntar a você sobre a questão de que orientação você deixaria para os pais nesse período para que a gente pudesse, né, levar como algo assim para ser refletido, para ver onde a gente está acertando, onde a gente precisa melhorar mais. Qual a orientação que você deixaria nesse momento, né, de vida, para a gente poder ter aí uma cartilha, nem que seja para a gente poder ter um guia nesse momento? A Dani está falando, marca outra com ele, marca outra com ele. Ai, que legal, Jaque. Olha, eu preciso fazer uma síntese aqui daquilo que nós trouxemos, mas eu gostaria só de insistir um pouco mais, se os colegas me permitem, né, e dentro do tempo que a gente tem, para poder ainda só frisar do pai, né, que ficou claro aí, mas também, já que estamos falando de família, e a mãe está mais dentro desse contexto, porque de alguma forma, mesmo com a pandemia e com o isolamento social, alguns pais estão tendo que trabalhar, né? Alguns trabalhando em casa, mas tem essa certa dificuldade. Eu gostaria de colocar aqui também, já que o perfil da mãe. O perfil da mãe vai comunicar ou deixar de comunicar nutrição, organização, submissão, apoio. Aqui, Jaque, vale traçar um paralelo daquele pai que diz assim, você vai ficar de castigo hoje, porque o Senhor fez isso, isso e isso. Aí me vem a mãe e diz, olha só, ele não está no tempo da escravidão não, tá? Você tem que entender que ele não está aqui para te servir, já que essa mulher ela não está mostrando um papel de submissão educacional na correção desse filho. E eu preciso frisar aqui que eu não estou falando de submissão no sentido de exploração de uma mulher ficar à mercê de um homem. Por favor, senhoras e senhores, eu estou falando de submissão é porque uma mulher também ela tem uma supermissão dentro de casa. E a supermissão é essa de apoiar essa figura masculina que vai estar levando esse filho para uma direção onde ele entenda e reconheça as coisas que ele fez, o erro cometido. Ele precisa estar acertando aquilo através da disciplina. A mãe, quando não mostra submissão e não mostra apoio, ela fica chateada. Ela vai acalmar o filho, ela chega, filho, olha só, não esquenta com ele não, tá? Deixa pra lá. E, na verdade, o apoio era, meu filho, seu pai tem razão, conte conosco. Mamãe está aqui para o que der e vier com você. Mas, por hora, filho, você vai ter que ficar aí. É o seu direito, foi o que você conseguiu. E aí as mulheres, às vezes, tomadas pelo sentimento, né? Pela emoção, nossa, amor, deixa ele sair amanhã. Não, amor, não, eu combinei com ele 3 dias, mas por favor, querido. E aí o homem, às vezes, acaba tendo que quebrar isso, e aí isso quebra também um circuito, um ciclo disciplinar que está acontecendo naquele jovem. Ele vai guardar para sempre isso. Isso é muito importante. Assistam aí de antemão Homens de Honra, e vocês vão ver esse ciclo como funciona. É um filme, Homens de Honra. Jaque, eu tenho quantos minutos, Jaque? Deixa eu falar para responder sua pergunta.
10 minutinhos. Olha, vão derrubar a Calma. gente. Ai, meu Deus! Gente, vamos lá. A Jaque pergunta, né, através aí dos colegas, como nós podemos estar trazendo algumas ideias para esse momento de quarentena, né? Eu insisto em que você esteja abrindo para o diálogo. Passe mais tempo conversando em família, desde o menor até o maior. Não importa a idade dele, deixa ele participar, deixa ele ter voz naquilo que ele está fazendo. Leve em consideração aquilo que ele está fazendo. Na hora que nós estamos Deixa jantando eu só aqui... falar uma coisinha aqui rapidinho, Alex. Se por acaso a gente precisar retomar a live, se ficar faltando alguma coisa, eu entro de novo e a gente faz o mesmo processo. Tudo bem, Alex? Ok, isso hoje ainda, Jaque? Não. É, porque eu acho que ainda tem aí umas questões bem legais que você gostaria de passar, né? Como a gente está Sim. aí com 10 minutos, pode ser que não dê para a gente fechar. O que, que você acha? Ok, Será que mas dá? isso entraria hoje ou outro dia, Jaque? Agora mesmo, terminou, entrou novamente. Ah, ok, tranquilo. Mas Eu vamos posso lá, ficar eu com acho que dá vocês aqui. certo. Vamos lá. Tá, então vamos lá, gente. Eu quero trazer para vocês algumas ideias, deixa eu ser bem rápido com vocês. Nós temos no contexto familiar as pessoas que compõem essa família. Pai, mãe, tem pessoas que moram com avós, tios, tem sobrinhos, tem irmãos, né? Então eu coloco o seguinte aqui. Mulheres e mães, comecem a trazer seus filhos e maridos para alguns processos da casa. Por exemplo, lavar, passar, cozinhar. Traga eles para te ajudar nesse processo. Limpar, preservar. Não é mais como daquele tempo, do dia a dia corrido. É preservar por cuidado, por zelo mesmo. Organizar, dobrar, ouvir mais eles, fazer, executar, pegar esse exemplo e ir colocando. Isso as mães, tá? As mulheres. Olha aqui para os homens pais. Puxa os seus filhos para fazer atividades braçais. Olha só, puxa o seu filho para a atividade de capinar um quintal, Boa! pintar uma fachada do portão. Olha que legal, Jaque. Consertar algumas coisas que estão quebradas em casa. É aquela coisa que saiu, é aquele parafuso que tem que apertar. Traz as crianças para isso, eles gostam de fazer isso, Jaque. Lavar o quintal, que é um trabalho braçal pesado, lubrificar máquinas em casa, lavar o carro, auxiliar numa limpeza mais bruta em casa, limpar a fossa, limpar a caixa d'água, desentupir, chamar os filhos para essa atividade. Isso sempre tem na casa de qualquer pessoa. E isso é o momento oportuno para fazermos isso. Eles vão gravar isso, Jaque, e vão dizer que lembra da quarentena, eu limpei o carro do meu pai. Eu ajudei a consertar isso. Agora os irmãos, Jaque, faça as suas atividades em conjunto dos seus irmãos. Comece a jogar bola com ele. A gente não vê mais pelada na rua. A gente não vê mais aquele golzinho. Comece a jogar bola. Pratique atividades juntos. Joguem joguinhos de tabuleiro, dama, quebra-cabeça, xadrez, dominó, resta um, joga baralho valendo uma banana, valendo uma maçã, valendo R$ 5, valendo qualquer coisa, valendo uma partida no videogame, valendo um passeio depois da quarentena, valendo um doce, qualquer doce, esse doce de R$ 1. E aí aos avós, né? Contribua com o seu carinho, com o seu olhar experimentado, suas experiências, contribui contando uma história, já que as crianças gostam de ouvir história, já que por incrível que pareça, olha, se você conseguir deixar uma pessoa sem jogar e contar para ele uma história, nossa, como eles ficam encantados, por isso que existe até hoje os contadores de história, Jaque. Nós temos lá em cima, em Mangaratiba, ali na subida, Angra dos Reis, tem um lugar ali, me fugiu o nome agora, não é Penedo, não, onde tem a feira literária. Me fugiu o nome agora, alguém vai lembrar aí agora. Mais em cima.
Visconde de Mauá? Não sei. Ih, não Não, sei. não, é ali para Angra, depois de Angra. Me fugiu o nome agora. Ah, Paraty. Paraty. E as salas de contadores de história fica cheio. Como é que pode um negócio desse, Jaque? Porque entra, todo mundo tem uma história para contar. Então, aos avós que estão em casa, selecione um dia, diga, olha, hoje eu quero contar uma história. Conte uma história da filha engraçada, do filho engraçado, para que todos possam rir. E aí, por aí, você usa mais a sua criatividade para poder elaborar histórias e histórias. É isso, Jaque. É tão Será que deu simples, tempo? né? Vamos falar mais. É simples. É Agora tem que simples, querer. realmente. A gente Tem que complica demais, querer, Alexander. tem que querer, querer. Querer, vírgula, querer. E nós podemos querer. Tudo É a gente verdade. pode, Jaque. Se nós queremos progredir, eu gosto dessa frase, nós não devemos repetir a história, Jaque, mas sim escrever uma nova história. Já dizia Gandhi. É Gandhi verdade. dizia que eu e você somos o futuro que o mundo espera. Vocês que estão nos ouvindo aí, é o futuro que o mundo espera. Então vamos fazer diferente para termos resultados também diferentes. Olha, amei essas dicas. Você Ah, acredita que que tem bom, coisa Zé. que está em prática aqui em casa? E meu marido está aqui do meu lado, a gente está aqui só afinando, um cutucando o outro, né? Aí, ó, isso é para Ah, você. que Isso é pra... bom. Eu queria agradecer Ah, que muitíssimo, bom, Zé. sabe, a sua generosidade de compartilhar com a gente essas suas experiências, né, que são embasadas em muitas histórias, fatos concretos. Queria muito Verdade. agradecer a oportunidade, queria agradecer muito a todos os convidados. Olha, Alexandre, eu nunca tive uma live com tantas pessoas, então eu acho que Olha é que uma bom, Zé. pode retomar no futuro, porque é algo que está trazendo uma angústia muito grande para as famílias, né? Essa nova geração. E eu queria que você finalizasse, queria agradecer, desejar para vocês assim uma quarentena assim de muita renovação, criatividade. É, a gente vai botar os contatos para você, tá bom? Para quem está aí, se você depois quiser entrar em contato com o Alexander, que for, né? Amigos meus, eu vou deixar o contato. E eu queria que você terminasse aí deixando uma dica aí para os pais. O que você tem aí para gente? Bem, Jaque, tem uma linha que sempre dá certo. As pessoas gostam de filmes. Então eu queria deixar aqui alguns filmes, né? E eu gostaria também de propor a você uma psicodinâmica desse filme junto com um psicodrama desse filme. O que é isso? Eu gostaria que ao assistir o filme você tentasse se identificar com algum ator do filme e que depois do filme vocês pudessem fazer um café, um chá, uma rosquinha ou pegar alguns biscoitos e discutirem sobre o filme, mas você falando no papel daquela pessoa que você se identificou. Que Ficou legal! legal? E que Muito filme bom. é esse? Olha, nós temos aqui o filme, de 2006, chamado O Presente. Vocês vão adorar. O Presente. O Show. outro, Como Estrela na Terra. Esse foi em 2007. Escritores da Liberdade. Isso vai ficar gravado, né, Jaque? Depois o povo pode ver, né? Tá. Entre Muros da Escola. O clássico Ao Mestre com Carinho, que muitos dos jovens não assistiram. Ao Mestre com Carinho. Né? Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Ótimo. Meu Mestre, Minha Vida. Os nossos jovens não conhecem histórias que tenham dentro de si um sentido original. Esse também é fantástico. O Aluno, uma lição de vida. O Substituto. Nesses filmes, Jaque, eles têm uma certa forma tríplica de poder passar. É válido para quem é professor,
é válido para quem é aluno e é válido para os pais, porque eles ensinam formas de lidar com os jovens. Deixa eu ver aqui. Preciosa é um outro filme também para deixar registrado. E o outro é o livro, eu não sei se você iria falar sobre ele, do Augusto Cury, Os Pais Brilhantes, Sim. Filhos... Esse é maravilhoso. Pais Esse aí. Brilhantes e Filhos Fascinantes. Ele me ajudou muito nesse período e foi, assim, fundamental. Acho que é ótima essa dica. Alex, você tem Oi. um minutinho aí para se despedir e eu queria muitíssimo agradecer. Eu vou pegar todos esses nomes e vou colocar lá no Instagram, tá bom? Para quem quiser aproveitar esse final de semana já para começar esse cafezinho, olha, com rosquinha, achei ideia maravilhosa. Ah, que bom, Jaque. Olha, Jaque, nós sabemos que tem muitas pessoas aí nos ouvindo, alguns colegas de trabalho, né? Então, eu gostaria de dividir aqui, de alguma forma, né? Dando essas três, uma despedida tripla aí. Primeiro, para os meus colegas de trabalho, eu gostaria que você lembrasse de Carl Gustav Jung, que ele dizia o seguinte: domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento, mas quando estiver diante de uma pessoa, diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma, e você terá condições de compreender melhor. O outro pensador, esse vai para os meus colegas, professores, educadores, né? Psicólogos, analistas. Agora, para os pais, entendam que vocês é o exemplo para eles. Não tem como fugir dessa realidade. Então, guardem e entendam que vocês são reflexos para eles. Eles olham para vocês e acreditam em vocês. Eles olham para vocês e não vê obstáculo. Tem uma frase que diz: não há obstáculos intransponíveis para aqueles que alimentam no fundo da alma o espírito de campeão. O seu filho olha para você e vê você como um campeão. Agora transmita esse campeão para ele, porque ele quer ouvir de você isso. E para finalizar, né, Jaque, para eu poder ir embora e deixar, eu quero falar e deixar uma frase de Sigmund Freud: nós somos feitos de carne, mas somos todos os dias levados a viver como se fôssemos de ferro. Então, seja carne, tenha sentimento, chore, sorria, divirta-se e seja você. O outro só quer ver você. Sendo você, você poderá ser o outro. E isso fica muito fácil de viver dentro de casa. Transparência, Jaque. Seja transparente. Uma boa tarde para todos, fiquem bem e até muito rapidinho para a gente poder se ver. Gostei desse negócio, Jaque, de live. Gostou? Que bom! Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Amei essa live, falou muito no meu coração, falou muito na minha família. Eu tenho certeza que você também foi impactado. A gente acredita que se você mudar uma atitude que foi dita aqui, a gente já vai ter um efeito na sua família grandioso. Pode acreditar. Meu amigo, estamos juntos, estaremos juntos aí na Record e vamos continuar seguindo, levando essa mensagem, usando o nosso trabalho para poder ajudar as famílias. Um beijo na sua família e fique com